Hoje nós entrevistando é com o doutor em Teologia Sistemática, pastor, professor, pesquisador do protestantismo brasileiro, escritor e um Uperestes. Recebo Moisés Brasil. E eu já recebo então Moisés aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui no programa e conversar um pouco sobre a vida e sobre a fé. Muito bacana. E claro que eu já começo com aquela perguntinha para você se apresentar. Quem é o Moisés? Puxa vida, eu gosto de falar sobre Karl Barth, sobre Lutero, sobre Deus, sobre Jesus, sobre figuras históricas da política, da ciência, da religião, mas eu tenho certa dificuldade de falar acerca de mim. Bom, eu desde pequeno gostei de pensar. Minha mãe dizia, para que fica pensando? Para de pensar, vai brincar um pouco. E meu pai sempre incentivou a gente a estudar. Meu pai tinha formação naquele tempo ginasial, mas ele era um polímata da vida. Alguém que conhecia várias áreas do conhecimento e sempre dizia, estudando ou não estudando, o tempo passa. Então, passe o tempo estudando. Verdade. E eu comecei no colégio, ensino fundamental, ensino médio, estudava para passar. Mas depois da faculdade, a primeira faculdade, o bacharel em administração, e depois a vocação religiosa, né? Daí me formei também um bacharel em teologia, e depois mergulhei um pouco mais no mestrado em teologia sistemática e agora o doutorado em teologia sistemática. Tudo isso, na verdade, sempre desde pequeno eu fui envolvido também com a questão religiosa, a questão da fé. Fui criado num ambiente cristão protestante, nasci nesse ambiente, vi muita coisa que não gostaria de ter visto, né? Mas também assisti muita coisa maravilhosa nesse meio. Transformação de pessoas, que para mim é o maior milagre. Então, eu cresci nesse ambiente, conheci minha esposa também nesse ambiente, e lá se vão 26, 27 anos. Meus filhos também nasceram nesse ambiente, e é a minha vocação hoje, né? A vocação religiosa, mas sou apaixonado pela literatura, apaixonado pela política, de conversar sobre política, a política no sentido aristotélico mesmo, política como arte, economia, gosto muito também de geopolítica, de conflitos militares, gosto bastante. Agora estou voltando à minha prática de desenhar de novo, né? Então, Meu Deus, esse homem... Então, enfim, Até isso. Isso é um pouco do que eu sou, né? Que bacana. E às vezes tem minhas crises de existência, como qualquer ser humano, né? Que a gente vai chegando próximo dos 60 e a gente quer descobrir o porquê da nossa existência, né? Mas, enfim, amo conversar com as pessoas, não importa a idade, não importa como é que a cultura da pessoa. Eu gosto de conversar desde a criança aos mais velhos, porque a gente sempre aprende. Com certeza. Sempre aprende um pouco. Então, acho que isso, Kellen, é um pouquinho de que eu possa expressar do que realmente eu sou, né? Porque às vezes a gente se engana com a gente mesmo. Né? É um pouco difícil, complicado falar da gente mesmo, né? Mas uma honra realmente te receber aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto eu acho muito importante. Para mim é importante, acredito que é bom a gente também levar um pouquinho isso para as pessoas. E eu já começo te perguntando qual a importância da fé. Fé. Esse monossílabo tônico, né? Tão pequenininho, eu posso falar da fé dentro do pensamento cristão, né? O pensamento cristão, embora o cristianismo surge no Oriente, mas quem adota a fé cristã é o Ocidente. Eu fico imaginando o mundo sem a fé cristã, talvez você não teria as maiores obras de Michelangelo, Capela Sistina, né? A arte sacra influenciada pelo pensamento cristão. Após a reforma, dentro do pensamento cristão, o mundo começou a pesquisar, o mundo começou a escrever, começou a imprimir o que escrevia, surge o renascimento artístico-científico, as pessoas começaram a cantar fora do ambiente religioso, né? Então, a fé não se restringe só dentro de uma capela. A fé diz respeito à existência do ser humano, né? E a Bíblia tem um conceito de fé maravilhoso, que ela diz que a fé é a firme convicção, a certeza daquilo que não se vê. Então não se pode dizer, eu estou vendo pela fé. Não, já não é fé, então. É a certeza, a convicção daquilo que você não vê, mas você espera. Este, então, é um conceito de fé. E tendo em mente esse conceito, que também a fé não é pensamento positivo, porque a Bíblia, nesse mesmo texto, diz que pela fé fulano fez isso.
Pela fé, fulano deixou de fazer aquilo. Ou seja, a fé não é apenas um pensamento positivo, uma meditação. Ela começa na altura do pensamento, dos teus conceitos, da tua experiência religiosa, mas ela se traduz numa ação. Quem tem fé dá um jeito. A Bíblia fala de uns 4 homens que tinham um amigo paralítico e chegaram na casa de Jesus, que estava abarrotada de gente. Como é que a gente vai colocar esse homem diante de Jesus? Tiveram a brilhante ideia, porque não foi na minha casa, né? Subiram na casa de Jesus, abriram o telhado e desceram aquele homem na frente de Jesus. E Jesus disse o seguinte, o texto diz que Jesus se admira da fé deles, não do paralítico, mas daqueles 4 homens que são anônimos na Bíblia. Então, a fé, ela começa na altura do pensamento, da experiência religiosa. A fé, primeiro você crê, depois você entende. E ela vai requerer uma ação. Então, a fé é isso. Essa convicção que você tem, que vai exigir de você uma ação. Não é um passo no escuro, não é um tiro ao esmo, mas é algo que você realmente tem convicção, como pisar em cima do Morro dos Conventos. É diferente de pisar nas dunas do Morro dos Conventos, que você pode afundar, mas você pisa e não afunda. E embora você não está vendo, mas você sabe que aquilo vai te sustentar. E você começa a agir em cima de uma palavra de fé que você recebeu. Então, a fé, basicamente, é isso dentro do pensamento cristão. Muito, muito bom a tua explicação, bem mais além, fiquei bem... E, nossa, até me perdi, dá uma cortada aí. Mas tá tudo certo. Como que a gente pode fortalecer a nossa fé no dia a dia? De que forma? Bom, a Bíblia é cheia de situações que... Interessante que o único momento que os discípulos pediram para Jesus acrescentar fé foi quando alguém teve uma treta lá com o outro, que a vida religiosa tem muito problema. A gente acha que todo mundo está com a auréola na cabeça, glória a Deus, aleluia, né? Mas é nos problemas que a gente desenvolve a nossa fé. E um discípulo, acho que é Pedro, pergunta para Jesus, quantas vezes num dia eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes num dia. Era a tradição judaica, 7 vezes. Jesus diz, não, mas 70 vezes 7. 490 vezes. E daí eles disseram para Jesus, Senhor, se é assim, então acrescenta a nossa fé. Né? Mas, conceitual, a Bíblia diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. A fé, ela surge quando você ouve, quando você lê o que Jesus disse. Tipo, você está de carro numa BR e passa um caminhão, está escrito no para-choque, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama começa no sentimento, mas tem uma ação. Ele ama, então ele deu o seu filho. E você está naquele dia muito ruim, que dá vontade, sabe, parar na beira da pista e sei lá o quê. Então você lê, puxa, Deus me ama. Isso produz o quê? Convicção no teu coração. Então, cada vez que você ouve a palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, isso é o dínamo, a usina de fé dentro de nós. Então, quando eu estou fraco na fé, a gente enfraquece na fé. Tem dia que a gente titubia, né? Eu digo tutubia, mas tem dia que você balança na fé e você precisa lembrar do que você já ouviu, que Deus já falou a teu respeito. Tem um profeta chamado Jeremias, que ele está lá escravo numa terra, e ele disse, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, quando a palavra de Deus, o que Deus diz ao nosso respeito, está dentro de nós, aí nós temos convicção. Tipo, não te desampararei. Isso, e no momento de dúvida, o que a gente faz? No momento de dúvida, sim, parece que a fé e a dúvida parece que andam juntinhas, né? Mas a dúvida, ela incrementa a fé. No momento que você é diferente de não crer. São 2 coisas distintas. A dúvida e o não crer. O não crer não vai ter fé. O que não crê não tem fé. Mas a dúvida é aquele momento que você está andando pela fé, porque Deus disse que vai fazer isso na tua vida. Aonde que tu pisar a planta do teu pé, esse lugar vai ser abençoado. Aonde tu chega, é obrigado a ter paz. Porque pertencemos ao reino de Deus, e esse reino é de paz, justiça e alegria. Então, onde a gente anda, onde pisa, até na praça de alimentação do shopping, tem que ter paz à nossa volta. Mas se você está naquele momento de guerra e conflito, vem a dúvida. Daí você lembra da palavra de Deus. Jesus é o príncipe da paz, e se eu pertenço ao reino dele,
então eu tenho paz. Isso é fé. É você agir conforme o que a Bíblia Sagrada diz ao nosso respeito. A dúvida vem todos os dias. A gente é bombardeado pela dúvida, pelo medo. Isso é normal. É normal ao ser humano, mas... O ser humano, é claro. Ao ser humano, a gente tem... Essas... Não é para ser normal. Mas acontece, né? É o meio que a gente vive, as correrias do dia a dia. Às vezes nos puxa o tapete. Aquele camarada que diz, conta comigo. E quando você precisa, o WhatsApp dele não fica azulzinho, né? Você pede ajuda e ninguém responde. Então, a dúvida, ela parece que incrementa a fé. Na hora da dúvida, você fortalece a tua fé, porque, opa, mas a palavra de Deus diz isso. Que eu não vou ficar só. Que se eu buscar Deus, Deus vai me responder. Se eu me sujeitar a perdoar, eu vou ser perdoado por Deus, que é a oração do Pai Nosso. Perdoa minhas dívidas, meus pecados, as minhas tretas, como eu perdoo de quem faz tudo isso comigo. Aquele momento que você acha que não é perdoado por Deus, mas eu vou orar e tenho perdoado, então eu tenho perdão de Deus. Gente, olha, se tem um tema que tá me deixando assim, ó, que eu fico só escutando, é falar de Deus, falar de fé. Sim, isso é sensacional, né? E você me passa uma coisa muito boa. Desculpa se eu fico meia boba aqui, mas estou prestando muita atenção. E a diferença entre fé e crença? Fé e crença, olha só. Aí está o detalhe. Eu creio em Jesus. Tá, mas tu crê nele como uma figura histórica. Que aí tem um detalhe muito importante. A pessoa que diz que a Bíblia é invenção humana, então Jesus é invenção. Por quê? Porque o único relato histórico que tem acerca de Jesus são os 4 evangelhos. Então, se eu digo que a Bíblia é mentirosa, Jesus é uma fraude. É interessante isso. Embora surgiram mais escritores acerca de Jesus, mas a fonte histórica da vida e da obra de Jesus, o que ele falou, quem ele foi, são os 4 evangelhos. Então, crer nesse Jesus histórico, isso é crença. Mas a fé está além disso. É o que ele fez na minha vida, aonde eu posso chegar por meio dele, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Isso é fé. Tu crê na existência de Deus é uma coisa, tu crê na existência de Cristo é outra coisa, mas tu crê que através de Cristo você tem acesso ao Pai, isso é fé. Claro que a fé exige o crer, é o primeiro passo, mas nem todo mundo que crê tem fé. Crença. Olha. E como a fé pode nos ajudar a enfrentar os desafios? Olha, a vida é um desafio. Aí que está a beleza da pessoa de Cristo, que a gente acha que ele veio como um ET. A Bíblia diz que ele se tornou homem e nasceu num tempo de miséria, da dominação romana, de escravidão, de violência mesmo. As pessoas crucificavam, os romanos gostavam de crucificar e deixavam as pessoas expostas por uma semana. Os pais levavam os filhos na crucificação para dizer, filho, isso aí acontece com gente que não presta. E Deus se submete a morrer desta forma. Então, Jesus, ele chega ao ponto antes de subir no Getsêmani, na oração, depois prisão, traição e crucificação, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Isso demonstra uma humanidade de sofrimento, de temor, de medo da morte, né? A usina de fé é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando temos essa palavra dentro de nós, isso nos ajuda a enfrentar os desafios. Um exemplo bem claro. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como quem está dizendo, se eu venci como homem, você pode vencer também. Então, no momento das dificuldades, vem a fé. Qual é a fonte da fé? A Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz quando eu estou passando tribulação? A Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. Não tem experiência que não passa pelos dilemas da vida. E essa experiência produz a esperança. As pessoas dizem, eu preciso amadurecer na vida, mas foge do problema, do dilema, da tribulação. E é nesse caldeirão de lutas que muitas vezes nós somos mergulhados, que o povo cristão chama de deserto, passar o deserto, cruzar o deserto. É aí nesse ambiente que a gente desenvolve a fé. E daí você lembra do que Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu respiro um pouco. Se Jesus venceu, eu vou vencer também. Se alguém venceu, se Paulo escreveu, olha, o amor tudo espera, tudo sofre, o amor, a gente diz quem ama dá vexame, mas a Bíblia diz quem ama não se porta de maneira inconveniente.
Opa, então se eu estou passando por isso, eu vou amar, é o que a Bíblia diz, e eu tenho fé que essa forma que eu vou amar vai produzir saída para aquela situação. E já aproveitando o amar, e geralmente é pelo amor ou pela dor, né? A gente lembra mais dos dilemas, das dificuldades, das angústias do que o presente de Natal, o amigo secreto, aquele presente surpresa. Mas a dor, tem um ditado que diz que a dor ensina a gemer, né? E a dor ela nos fortalece. Não estou falando de ser, como é que diz, masoquista, né? Essa autoflagelação, nada disso. Mas os dilemas da vida, as angústias da vida, você amar e não ser correspondido, você estudar e não passar no concurso. Sabe, você acreditar em alguém, essa pessoa te decepcionar, você ajudar, mesmo não pensando em ser retribuído, mas a pessoa ser ingrata para você, isso nos fortalece, por incrível que pareça. É nos conflitos humanos, nas dificuldades humanas, nos nãos da vida, que a nossa fé amadurece, que a gente se torna mais gente ainda. Porque a gente sempre educamos nossos filhos assim, num mundo não cor-de-rosa. A Dila pode falar muito bem disso. Alguns pais colocam lentes cor-de-rosa nos filhos, tipo assim, a vida vai dizer sim sempre para você. Não. Você vai levar na cara, você vai apanhar, você vai receber um não grotesco, violento na tua vida, muitas vezes. Teremos muitos nãos, né? Muitos nãos. Mas esses nãos são experiências, nos amadurecem, e a fé se desenvolve nisso. O próprio Jesus... Ele grita na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a palavra de Deus estava dentro dele. Daí ele entrega o Espírito e diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E segue a vida. E como que a gente pode compartilhar a nossa fé? De que maneira? Olha, a gente pode, se a fonte da fé é a palavra, a gente pode compartilhar pela palavra, mas... O mais bonito, belo e eficiente e eficaz é quando você compartilha a tua fé por meio de atitudes. Não adianta eu falar de oração se eu não oro. Não adianta falar de amor se eu não me sujeito a amar alguém. E o amar alguém na Bíblia é amar quem nos odeia. Amar quem não merece o nosso amor. E Jesus fala isso, esse discurso de Jesus, no meio de uma dominação romana. Como assim? Vou amar o romano que saqueia a minha casa, que violenta meus filhos, coisa e tal? Então, a maior manifestação da fé é quando a gente aplica de maneira prática na nossa vida. Suportar, dizer não para tudo que é oferecido para nós. E olha que tem tentação, né? Sim, tem tentação e provação, duas coisas distintas. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Porque a provação mira o teu tombo, tu quebrar a cara. A provação é fazer a prova na escola, para quê? Para te crescer, passar, obter conhecimento. Deus nos prova. Deus muitas vezes... Tem 3 respostas de Deus. Tem uma quando Deus diz sim, quando Deus diz não, e a pior de todas é quando Deus diz espere, quando Ele não fala nada. E aí? Ele está nos provando como é que a gente reage, ou se a gente serve a Ele somente quando tudo está... Tudo certo. Mas quando a gente bota a cabeça no travesseiro e a consciência começa a falar com a gente. Então, a fé, ela se desenvolve nessas lutas, nessas dificuldades da vida. O que significa ter fé em Deus em meio às adversidades? É esperar que Deus tenha a última resposta para a nossa vida. É quando a gente leva esse não bem dado na cara da gente, quando as portas se fecham, é diferente de porta de shopping, a gente chega aqui, a porta abre sozinha, né? É verdade. Mas aquela porta que tu bate, parece a música do Guns N' Roses, né? Bate na porta do céu. Será que o Raul Seixas gravou esse negócio? A gente bate, a porta não abre, e daí que nessa dificuldade que a gente experimenta essa questão da fé. No meio da tribulação, você saber que Deus segura a tua mão. Por que tu sabe que Deus segura a tua mão? Pela palavra dele. Não te desampararei, não te deixarei órfão, se tu passar pelo fogo, eu vou estar contigo. Interessante que Deus não livrou o povo do deserto, mas trouxe salvação no meio do deserto. E para quem tem fé, é no meio do deserto mesmo. Só existe milagre quando está escasso de tudo. Não existe milagre quando tem coisas que dá para fazer um milagre. Milagre é a ausência do nada. Não tem possibilidade de algo acontecer. Então, isso é um milagre. Então, a fé é no meio dessa angústia, dessa tribulação, que você veja Deus trabalhando na tua vida, te aperfeiçoando como ser humano. Eu acho, para mim, o maior milagre. Já vi pessoas
libertas de espíritos imundos, já vi pessoas saindo de cadeira de roda, mas para mim o maior milagre é a transformação de uma vida. Tanto que foi o primeiro milagre de Jesus. Não foi curar um cego, não foi curar um leproso, mas foi transformar água em vinho numa festa de casamento. E essa transformação começa dentro de casa. E como que a fé nos ajuda a encontrar nosso propósito, nosso significado na vida? Eu tenho muito disso por ser criado sempre lidando com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Você começa a ler e aquilo começa a fazer parte da tua vida. Paulo recebeu uma palavra de Deus, tu vai pregar o evangelho para os não-judeus. Foi a sentença de Deus para ele. Pode chamar de destino. Né? Mas quando a gente tem uma palavra de Deus para a vida da gente, a minha vai e ensina a palavra. Estou falando contigo, estou te ensinando. Por onde eu vou, eu estou ensinando alguma coisa, do que dentro da minha possibilidade. Então isso norteia a minha vida. Não é por isso que eu vou deixar de estar com meus amigos, com a minha esposa, comer um hambúrguer aqui na praça de alimentação, mas sempre que se pode, não de uma maneira forçada, mas sempre que há uma oportunidade, a gente ensina alguma coisa que possa servir de impulso para aquela pessoa. Então, a palavra de Deus norteia a nossa vida. Não existe na palavra de Deus uma palavra de desgraça para você. A Bíblia, Jesus diz, se vocês que são maus para os homens sabem dar boas coisas aos vossos filhos, a gente tem maldade dentro da gente. A gente não é mais malvadão porque a gente tem medo de muita coisa. Mas dentro da gente tem um caldeirão de maldade. Jesus disse, se vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que é bom. Deus tem o melhor para a vida da gente. Sempre, né? Sempre tem isso. E como... Volta, eu estou navegando aqui. Pode cortar. Nossa, eu estou absorvendo tudo. Quais os benefícios de viver uma vida na fé? Os benefícios de viver na vida da fé, em primeiro lugar, é tu saber que tu não está sozinho. Que o Criador de todas as coisas está contigo. E quando se fala em Criador, é uma mente que a mente humana não tem condição de compreender. A mente de Deus. Deus vive num espaço onde não existe o tempo. Se a gente tem dificuldade para entender a eternidade, onde o tempo é ausente, imagina Deus que cria a eternidade, que sempre existiu. E quando você está andando as tuas andanças na vida, você tem a convicção que você não está sozinho. Isso é um benefício da fé. Que Jesus disse, eu deixarei para vós o Espírito Santo e ele vos guiará toda a verdade. Você saber que por mais que alguém tente te enganar, você sim, tem um bip dentro de você que diz, esse negócio parece engano, essa oferta está boa demais. Você tem isso dentro de você, isso é tudo resultado da fé. Outro resultado da fé é surpreendente, que a vida não é só aqui, tem outra vida. Porque se a vida fosse só aqui, imagina um velório materialista. Estamos aqui diante de um cadáver, um amontoado de moléculas em decomposição, mas você tem a certeza que tem outra vida, que você pode mudar de vida e mudar para melhor. Que na hora que está no fundo do poço, você pode olhar para cima, que vai ter uma corda te puxando. Esses são alguns benefícios da fé. Além de tudo isso, você tem centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo que, por mais que você não conheça, mas quando você fala com ela, você percebe, esse camarada tem fé, porque serve o mesmo Deus. E você sabe que faz parte de uma grande família de pessoas que oram por você, e você ora por outras pessoas. Então, são muitos benefícios da fé. Só alguns, né? Alguns benefícios da fé, Kellen. Moisés, eu realmente não tenho dúvidas que nada é por acaso, que você veio aqui trazer todas essas informações, essas palavras maravilhosas, para levar um pouquinho mais da fé para alguém que está nos assistindo, para mim também, que absorvi muito bem. Que bom. Pois bem, falamos sobre fé. E como eu disse no começo, na primeira conversa com a Kellen, embora a fé seja uma convicção, uma certeza vinda da palavra de Deus, mas a fé sempre vai ser traduzida em ação. Quem tem fé dá um jeito. A fé começa nas alturas dos sentimentos, da forma de crer, mas ela exigirá de mim, de você, uma ação. Se você se diz uma pessoa que tem fé, no mínimo você tem que agir segundo essa fé que você tem. Então, se você espera passar num concurso, tem fé de passar num concurso,
bora lá estudar, bora lá se profissionalizar, bora lá se capacitar, porque no dia da prova, o resultado da tua fé vai ser surpreendente. Então, se você tem fé, comece a agir. Quem tem fé, dá um jeito. O não é resposta para quem tem fé. Se você é uma pessoa de fé, dá um jeito que Deus será contigo. Se não tem fé, comece a ler a palavra de Deus, comece a falar com Deus dizendo, Senhor, eu preciso ter fé, e você irá se surpreender com a fé que Deus gerará no teu coração. Que Deus te abençoe. Moisés, mais uma vez, muito, muito obrigada, e que você possa ter muito sucesso aí na tua trajetória, que são vários setores, né? Mas levando a palavra de Deus, sensacional. Obrigada mesmo, tá? Obrigado, Kellen, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe esse espaço. Amém. E eu me despeço de vocês, muito obrigada pela sua companhia, sua audiência. Eu te encontro no próximo Entrevistando com Kellen Cadorim. Tchau, tchau.